E aí moçada, beleza? Giovanni aqui dando sequência então ao nosso estudo e hoje sintoniza comigo lá, plateumintos e doenças. Então a gente vai falar aí de vermes achatados, são os plateumintos, e as doenças causadas por plateumintos. Bora lá então? Vem comigo. Quem são os plateumintos? Então veja, nós estamos estudando o reino animal, já estudamos os poríferos, que são as esponjas, já estudamos os quinidários, quem são os quinidários? Nós temos as águas-vivas, as hidras, os recifes de corais, então aí um grupo chamado quinidário já foi. E agora a gente dá sequência a esse estudo dos animais, estudando aqui os plateumintos. O que tem de novidade evolutiva em relação aos plateumintos? Vamos dar uma olhada. Antes de trazer as características, vamos traduzir a palavra, gente? Euminto quer dizer verme, tá? Então, Giovanni, de onde que vem esses nomes encardidos? Euminto quer dizer verme, então vem do latim, vem do grego, né? A palavra plate, o prefixo plate quer dizer achatado, então são vermes achatados, certo? O que eles trazem de novidade? São os primeiros animais triblásticos, ou seja, a ter os 3 folhetos embrionários. Porífero não tem folheto embrionário. Quinidário é diblástico, tem só a ectoderme e a endoderme, e os plateumintos são os primeiros animais a terem ali o que? A mesoderme. Os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Então essa novidade aqui é importante. São ainda animais acelomados, ou seja, não tem uma cavidade corpórea, não tem, né, um celoma, e a simetria bilateral. Simetria bilateral também é uma novidade, gente. Primeiro animal que tem simetria bilateral. E a simetria bilateral está associada ao início de uma cefalização. Os vermes plateumintos são os primeiros a ter ali como se fosse um início, né, de uma cefalização. Que seria o quê? Um rearranjo, uma organização de neurônios formando gânglios cerebroides. Ainda não tem cérebro, mas já tem ali gânglios cerebroides, certo? O início de uma cefalização. Essas estruturas aqui não são olhos, certo? Não, tem olhos? Não, não são olhos, são ocelos. Qual a diferença de um olho e de um ocelo? O olho forma imagem, o ocelo não. O ocelo ele é um fotorreceptor, ele tem ali uma sensibilidade pela luz, consegue detectar se é de dia ou de noite. Inclusive, ao lado dos ocelos aqui, tem o que nós chamamos de aurícula, que auxilia no olfato aí desse animal. Veja, não é um olfato muito apurado, é algo primitivo ainda, mas tem uma aurícula nesse animal aí já também, certo? Professor, que tamanho que é uma planária, né? Então ali você está vendo uma planária, certo? É um dos representantes aí dos plateumintos. Então aqui você vê a planária, qual é o tamanho dela? Você já tem uma noção mais ou menos, né, de alguns centímetros, então tem esse verme. As planárias são vermes de vida livre, a gente usa muito a planária para falar da anatomia de um plateuminto. Então vamos continuar aqui, ó. Tem ali na cabeça os gânglios cerebroides, certo? Sistema nervoso, olha só, formado então por um cordão nervoso, e esse sistema nervoso, gente, ele é ganglionar porque ele forma aqui gânglios, certo? E ali tem um cordão nervoso e ele é ventral. É no ventre. Se você for pensar, o nosso sistema nervoso é dorsal. Em relação a esse sistema nervoso aqui desse invertebrado, é um sistema nervoso ventral. Então a gente pode classificar esse animal como hiponeuro. Hipo quer dizer, né, o sistema nervoso é ventral. Outro ponto importante para a gente destacar é que as planárias, né, ou os plateumintos de modo geral, são os primeiros animais aí, né, a apresentar uma diversidade em relação ao sistema digestório. Por quê? Porífero não tinha ali, né, nem boca. Então, o sistema digestório é ausente no caso dos poríferos. Nos quinidários, sistema digestório incompleto, porque surge lá uma boca, mas ainda não tem ânus. Aqui nos plateumintos também não tem ânus, né? Ainda não tem ânus, mas tem uma diversidade em relação ao sistema digestório, isso é importante eu destacar para vocês. As planárias têm somente boca. Agora, se eu for falar das tênias, que são cestódios, as tênias, conhecidas também como solitária, elas têm sistema digestório ausente. Então é ausente nas tênias, então fique atento em relação a isso, tá? Aqui você está vendo a anatomia em relação à planária, então tem uma boca e tem uma faringe que ela pode, né, acabar se movimentando ali, uma orofaringe. Digestão extra e intracelular, então começa uma digestão extracelular e termina dentro de células especializadas na digestão. Reprodução pode ser sexuada, as planárias são hermafroditas.
elas têm os dois sexos, só que elas priorizam ali o quê? A fecundação cruzada. Quando as planárias reproduzem, as duas planárias saem grávidas, né? Então, é possível que apareçam tirinhas dessas daqui nos exercícios aí de Enem, de vestibular, em que você vê lá, ó, você está grávida? Sim. É menino ou menina? Sim. Às vezes eu esqueço que somos planárias, ou seja, o que a tirinha está abordando aqui, galera? Está abordando o fato delas serem hermafroditas. Se você olhar, ó, tem ovário, tem testículo, oviduto, né? Tem poro genital, tem pênis, então são hermafroditas. Elas podem se reproduzir de maneira sexuada. Coloquei aqui para vocês que planárias e tênias então são hermafroditas, as tênias também. Só um detalhe que as planárias elas fazem fecundação cruzada. Já as tênias, normalmente a tênia ela vive sozinha, então ela acaba fazendo uma autofecundação. Então, nas tênias, elas são o quê? Monóicas, hermafroditas, mas elas fazem autofecundação. Reprodução assexuada ocorre do tipo laceração. Laceração significa o quê, gente? Significa corte, uma fissão transversal. Então, esse animal ele pode se dividir o quê? Por uma reprodução assexuada, em que ele divide o corpo em duas partes e cada parte origina um novo ser. Seria mais ou menos assim, ó. Eu desprender um pedacinho do meu dedinho, o meu corpo origina o dedinho e o meu dedinho vai originar o meu corpo. É uma divisão muito louca isso aqui, né? Um processo de regeneração muito interessante. Pode aparecer eventualmente esse tipo de reprodução como esquizogênese, fragmentação, então fique atento em relação a esses nomes que podem aparecer. E aí, né, você tem aqui o seguinte tirinha, ó. Cuidado, uma planária gigante, diz a princesa. E o soldado diz, deixa comigo, princesa. E ele passa a espada na planária. Quando você corta uma planária ao meio, cada pedaço da planária origina uma nova planária. E, professor, como que mata uma planária? Na verdade, se você cortar ela, cada pedaço vai originar uma nova planária. Mas ela morre de velha, morre de condições ambientais que não são favoráveis, né? As planárias vivem num ambiente aquático, ambiente úmido, então elas podem morrer se as condições do ambiente não forem favoráveis, certo? As planárias têm a excreção por células flama, que posso chamar também de protonefrídeas ou solenócitos, certo? Células flama, então, seriam as células responsáveis aí pela excreção desse animal. Elas têm aqui, ó, as células flama que possuem ali flagelo, e esses flagelos eles se movimentam, e esse movimento dos flagelos lembra como se fosse a chama de uma vela. Então por isso que a gente chama de células flama. E vai ter aqui a excreção e libera por poros excretores que tem na lateral do corpo do animal. Então, importante, planárias têm excreção por células flama, né? Tem até aquela musiquinha, planária, se não me engana, sua excreção é por célula flama, planária, se não me engana, ritmo de carnaval aí, né? Sua excreção é por célula flama, né? E arrisquei aqui um pouquinho, não canto nada, mas pelo menos um pedacinho aí dá para arriscar. Vamos lá? Então, excreção por célula flama, se aparecer em algum exercício, você já sabe, é a excreção aí dos plateumintos. Em relação aos cestódios, então nós falamos das planárias, que são da classe turbelária, e agora a gente vai falar dos cestódios. Quem são os cestódios, Giovanni? São as tênias. E tem dois tipos de tênias de interesse aí. A tênia solium, que tem ali as ventosas, mas também tem ganchos. É uma cabeça, Giovanni? Não, não é uma cabeça. A gente chama de escólix. É como se fosse uma cabeça, tá? Então a gente chama de escólix. E a tênia saginata não tem ganchos, mas tem ventosas na parte superior. Então tem aqui ventosas. E essas ventosas o animal usa para fixação ali, né, no nosso tubo digestório, porque ele atua aí como parasita. Então aqui você vê a imagem em microscopia real. Imagem de microscopia real. Giovanni, qual é a tênia do porco, qual é a tênia do boi? Tênia do boi é a mesma tênia da vaca, né? Então, nata do leite, leite da vaca. Tênia saginata, nata do leite, leite da vaca. Então, tênia saginata é do boi e da vaca. Tênia solium, então, é a tênia do porco, certo? Vendo esse animalzinho aí inteiro, você vai ter, então, ali a parte como se fosse a cabeça, que é o escólix. Tem ali os ganchos, uma região chamada rostelo. Tem o colo, como se fosse o pescoço do animal, certo? Desse verme. E vai ter alguns anéis que nós chamamos de proglótides. As proglótides, gente, cada estrutura dessa é uma estrutura de reprodução. Cada proglótide
é uma estrutura de reprodução. E conforme a gente vai chegando mais na extremidade do corpo desse animal, a gente vai chegando ali em proglótides que já estão maduras. O que é uma proglótide madura? É uma proglótide que já sofreu a autofecundação. Então veja que cada proglótide, ó, você tem aqui testículos, tem ali o útero, tem o ovário, tem uma estrutura de reprodução ali em cada proglótide. Então ela se autofecunda e vai formar ali milhares de ovos. E aí são essas proglótides que o ser humano pode eliminar nas fezes se ele estiver contaminado com esse verme aí, tá? É esse verme que normalmente chamam de solitária, né? Então as tênias ou solitárias porque vivem sozinho. Vivem sozinho porque tem capacidade de fazer a autofecundação. Outro verme plateuminto de interesse é o Schistosoma mansoni ou Esquistossoma mansoni, em que você tem aqui o macho e tem aqui a fêmea. A fêmea vive dentro do macho, numa região chamada de canal ginecóforo, certo? Essa valetinha aqui que a fêmea vive dentro do macho é chamada de canal ginecóforo. Tanto o macho quanto a fêmea têm ventosas, duas ventosas. Tem dimorfismo sexual, ou seja, eles têm formas diferentes. Eu classifico o Schistosoma mansoni como um parasita heteroxeno. O que é um parasita heteroxeno? Significa que ele tem mais de um hospedeiro. Ele vai ter o ser humano como hospedeiro, mas ele vai ter também aqui um caramujo, um molusco também aí no ciclo de vida do Schistosoma mansoni. Então ele tem mais de um hospedeiro, classifica como heteroxeno ou digenético. O sistema porta-hepático é onde normalmente esse verme ele acaba se instalando, bem ali, né, no fígado, então no sistema porta-hepático. Aqui você vê a imagem microscópica aí real desse verme. Você vê aqui as ventosas do macho, né? Vê aqui as ventosas da fêmea. Legal de o macho estar sempre junto com a fêmea, que a hora que precisa eles reproduzem, né? Aqui você está vendo o ciclo de vida da tênia solium, que é a tênia do porco. E o que acontece? O ser humano infectado, o ser humano com uma tênia adulta no intestino, acaba defecando, acaba liberando junto com as fezes os anéis, né? Liberando as proglótides. E nesses anéis tem ovos da tênia. E esses ovos podem contaminar o solo, podem contaminar a água, podem contaminar os alimentos que acabam servindo ali de nutrientes e alimentos para o porco. Então o porco acaba se alimentando ali de algum alimento que vai conter o que, gente? Ovos de tênia. E dentro desse ovo tem um embrião chamado hexacanto. Hexacanto porque ele tem lá 6 ganchinhos. Então quando o porco ingere ovos de tênia, desse embrião sai uma larva, né? Então o porco ingere ovos com embriões e ali as larvas que são formadas a partir desse ovo, elas perfuram o intestino e vão se alojar na musculatura do porco. E aí, como que pega essa doença, professor? Comendo carne de porco crua, mal passada ou mal cozida, porque crua não mata a larva, né? O que é a larva? É o cisticerco. Então o ser humano pode consumir uma carne crua, mal passada, contendo larvas de tênia. E essas larvas têm um nome, são chamadas de cisticerco. Ah, como que previne? Comendo uma carne bem passada, mata a larva se tiver. Ou comendo carne sem larva, né, gente? Comendo carne sem larva, que passa por uma inspeção sanitária, provavelmente é uma carne aí de confiança. E aí o ser humano consome lá uma carne crua, ou mal passada, ou mal cozida, contendo larvas de tênia, e aí ele adquire a teníase, né? Então essa doença é conhecida como teníase. O que muda da tênia solium para a tênia saginata? Tênia solium é quando tem o porco no ciclo. Tênia saginata é quando tem o boi, quando tem a vaca. Então, se eu tirar o porco daqui e colocar o boi, é a mesma coisa. O que muda é que daí não vai ser a tênia solium, vai ser a tênia saginata, certo? Em relação à teníase e à cisticercose, o que é cisticercose? A cisticercose ela só tem relação com a tênia solium, não tem relação com a tênia saginata. Importante destacar isso para vocês. Na cisticercose é quando o ser humano entra no ciclo no lugar do porco. A gente também pode ingerir esses ovos de tênia. E o que acontece se eu ingerir esses ovos de tênia? Se você ingerir esses ovos de tênia, esses ovos, gente, eles também podem atingir o quê? Nossa musculatura, mas normalmente eles acabam se instalando onde? Eles podem se instalar atrás do olho, pode se instalar no cérebro, causando uma doença daí mais grave, chamada de neurocisticercose ou cisticercose. Então, cisticercose é o quê? É a mesma coisa que teníase? Não. Na teníase é quando você ingere carne com larvas, carne com cisticerco. Na cisticercose é quando você entra no ciclo no lugar do porco e você ingere ovos de tênia, certo? E daí
nós chamamos de cisticercose. Pode ser por uma autoinfestação externa, quando você ingere ovos, mas pode ser porque as proglótides podem romper no intestino e aí a gente chama de autoinfestação interna. Show de bola? Então tá aí mais uma doença, a cisticercose. Sintomas: teníase, né? Dor abdominal, dor de cabeça, anorexia. Em relação à cisticercose, é quando o homem ingere o ovo da tênia, então ele pode se alojar no olho, no cérebro, nos músculos, podendo causar problemas cerebrais aí, problemas neurológicos, certo? Então é importante um acompanhamento médico nesse caso. Profilaxia, a prevenção, se envolve fezes, hábitos de higiene, saneamento básico, cuidados e educação sanitária, inspeção sanitária das carnes também é importante. Então, hábitos de higiene em relação a lavar bem as mãos, saneamento básico na questão de tratar a água e o esgoto e inspeção sanitária aí nos frigoríficos que manipulam, né, essas carnes para saber se está tudo certo com a carne que está sendo comercializada. Na sequência, gente, temos aí então o Schistosoma mansoni. Schistosoma mansoni nós já falamos, um parasita heteroxeno, e ele vai causar aí o quê? Uma doença conhecida como esquistossomose ou barriga d'água. Como que pega essa doença? Então vamos ver, aqui você tem o ser humano numa lagoa, e esse ser humano, vamos supor que de repente ele defeca nessa lagoa. E ao defecar ali próximo da lagoa ou na lagoa, se ele tem ali vermes adultos que estão instalados nas veias do fígado e do intestino, ele pode liberar junto com as fezes, né, os ovos de Schistosoma mansoni. Então o ovo passa para o intestino e sai junto com as fezes. Desse ovo surge uma larva ciliada chamada miracídio. Essa larva miracídio, gente, ela tem mais ou menos em torno de 24 horas a 48 horas de vida para ela completar o objetivo dela, completar o ciclo dela, que é encontrar um caramujo. O caramujo Bionfilaria ou Bionfilaria, então é o caramujo que é o objetivo que essa larva precisa encontrar. Uma vez que essa larva miracídio encontra o caramujo Bionfilaria, ela vai sofrer ali o quê? Um processo de mudas, né? Então no caramujo formam-se os esporocistos e as rédeas e depois de um tempo acabam sendo, né, liberadas ali na água as cercárias, larvas cercárias. Essa larva cercária, gente, ela tem penetração ativa, ela consegue penetrar ativamente pela pele. E aí causa uma coceira intensa. Então, muitas vezes as pessoas chamam esse tipo de lagoa aqui de lagoa da coceira. Por quê? Porque causa uma coceira intensa. Essas cercárias penetram na pele ou nas mucosas e aí a pessoa acaba adquirindo então essa doença pela penetração ativa do verme, né? Na fase de larva chamada cercária. E aí fecha o ciclo. Veja que envolve fezes novamente. Do ser humano defecar próximo à lagoa. Então aqui, quais seriam os sintomas? Sintomas muitas vezes se vê o que? Essa barriga estufada, porque pode acumular água, né? Acumular líquido, que a gente chama de ascite. Então ascite é o acúmulo de líquido. Pode causar dor, coceira, inchaço do fígado, inchaço do baço, cólicas, diarreia, emagrecimento. E essa doença também é chamada de barriga d'água por conta desse acúmulo de líquido. Então, esquistossomose ou barriga d'água. Profilaxia. Nós temos aí uma vacina que começaram a desenvolver essa vacina em 2014, ali os primeiros testes, na verdade, o início do desenvolvimento foi até antes, mas os primeiros testes bem sucedidos em 2014 e agora, 2020, a gente já está no processo de liberação dessa vacina. Então pode ser que as questões de vestibular tragam algo relacionado a isso, tá? Hábitos de higiene, então, entra aqui saneamento básico, educação sanitária, tratamento dos doentes, uso de luvas e botas. Então vai precisar entrar numa lagoa da coceira, usa luva, usa bota para evitar que essas cercárias possam penetrar pela pele. E evitar as lagoas da coceira, seria também uma medida importante. Aqui você tem todas as doenças aí importantes que são causadas por plateumintes. Você vai lembrar da seguinte frase: te esqueci fácil, que é a teníase, esquistossomose ou barriga d'água, cisticercose e fasciolose. Então são essas doenças causadas aí por vermes plateumintes. Legal, gente? Finalizo por aqui. Um grande abraço, sucesso para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.